Olá, alunos do terceirão, tudo bom com vocês? Vamos dar então seguimento aos nossos estudos de matemática. Nós vamos ainda trabalhar geometria espacial. Nós trabalhamos a última vez prismas, agora nós vamos trabalhar pirâmides. E depois nós vamos então entrar em números complexos. Nós não vamos ter condições de ver os outros sólidos, certo? Então nós vamos ver pirâmide, porque é um sólido que quase sempre cai em concurso para poder fazer alguma leitura. Então vocês vão entender. Vou passar algumas atividades e semana que vem a gente começa com números complexos. Não precisa se preocupar, porque a gente vai ter o número complexo, não é tanta coisa que vocês vão ter que ver. Mas é uma álgebra um pouquinho mais aprofundada, certo? Bom, mas vamos então lá fazer a discussão. Pirâmides. O que é uma pirâmide? Trata-se de um sólido geométrico que possui uma base poligonal e um ponto vértice fora do plano onde se encontra essa base. Bom, então eu vou mostrar para vocês dois tipos de pirâmides que nós temos no material da escola. Essa daqui é a pirâmide de base triangular, certo? E essa daqui é uma pirâmide de base pentagonal. Tá vendo que tem sempre esse pontinho aqui fora, que é o vértice. Então ele está fora da base. Aqui também, ó. Nós temos um vértice fora da base. Por isso que fala aqui que a base é um polígono. Nesse caso ele é um triângulo, aqui ele é um pentágono. Tem pirâmide de base hexagonal, tem pirâmide de base quadrangular, entendeu? São vários tipos de pirâmides. Nós só temos esses dois aqui para poder mostrar para vocês, certo? Bem, pessoal, eu só consegui mostrar dois tipos de pirâmides porque tínhamos mais, né? Mas infelizmente com o tempo. Mas eu encontrei um vídeo desse mesmo material e aí vocês vão ter noção de outros tipos de pirâmides que há. Vamos assistir? Os materiais mostrados nesse vídeo são pirâmides à base de acrílico. Todas elas possuem um orifício, o qual você pode inserir um líquido qualquer e comparar os volumes entre pirâmides mostradas nesse vídeo. A primeira delas é uma pirâmide de base triangular. Temos também uma pirâmide de base pentagonal, uma pirâmide hexagonal, pirâmide de base quadrada e um tetraedro, onde possui 4 faces iguais, 4 faces triangulares. Cada uma dessas pirâmides possui uma marcação por dentro, a maioria delas. Existe na base a marcação da apótema da base, e a pirâmide em pé é possível verificar a apótema da pirâmide e a altura da pirâmide, formando um triângulo retângulo. Pode-se trabalhar a geometria plana, a geometria espacial, a partir da nomenclatura e também de volumes dos sólidos. Elementos de uma pirâmide. Toda pirâmide tem vértice, base poligonal, nesse caso é um pentágono, nesse caso é um triângulo, existe base hexagonal, existe base quadrangular, arestas laterais. Arestas são o encontro das faces, certo? Uma face encontra com a outra, forma uma linha, que são chamadas de arestas. Arestas à base, a mesma coisa, ó, a base com uma face lateral forma uma aresta, uma face, um lado da base com a face lateral forma outra aresta. Faces laterais que são triângulos, ó, isso aqui que é importante. Qual é a diferença do prisma para a pirâmide? O prisma tem faces paralelogramos, que entram quadrados e retângulos. Já a pirâmide sempre terá faces laterais triangulares. Essa é a diferença do prisma para a pirâmide. Aqui as faces são sempre triângulos. Essa daqui, tá vendo? As faces laterais são sempre triângulos. Já os prismas são sempre paralelogramos, que são quadrados e retângulos. E nós temos a altura. A altura é medida... Isso daqui dá para ver melhor.
Ó, vocês estão vendo que aqui dentro tem uma facezinha vermelha? Então aqui, ó, nós temos a altura, tá vendo? Então a altura ela vai até o vértice e ela é perpendicular à base, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus. Então lá dentro ficou um triângulo, retângulo, né? Que para dar ideia dessa altura. Estão vendo aqui? Pessoal, vamos então discutir área da superfície total da pirâmide regular. Então nós estamos trabalhando aqui pirâmides regulares. O que significa a palavra regular? Que todos os lados das figuras envolvidas são iguais. Então no caso dessa pirâmide aqui, ó, isso aqui é um pentágono regular e aqui são triângulos isósceles. Dois lados iguais e um diferente. Mas o que importa são as bases, elas têm que ser regulares. Aqui também. Essa base ó, é um triângulo equilátero. Então, na verdade, eu tenho aqui um dos 5 símbolos de Platão. É o tetraedro, ele também é uma pirâmide, certo? E aqui são triângulos equiláteros. Bom, vamos então discutir esse gama aqui, ó. Isso aqui, ó, é chamado de apótema. Medida do apótema da base. Segmento com os extremos do centro da base. Ponto médio de uma das arestas da base. Bom, então aqui, ó, eu tenho essa linha que separa aqui bem no meio. Esse tamanho é igual a esse. Então, aqui dentro eu tenho então o apótema. Agora eu apresento para vocês a medida do apótema da pirâmide regular, que é essa linha aqui, ó, que também divide a face lateral triangular no meio e bate aqui no ponto médio da base. E aqui nós temos aquele outro apótema. A palavra é masculina, tá? O apótema. Área da superfície total da pirâmide regular. A gente tem ainda a área lateral, que é a área da superfície lateral, que são os triângulos. Então aqui, ó, eu planifiquei uma pirâmide quadrangular, de base quadrangular. Então veja bem, aqui é a área da base, aqui são as áreas laterais, que são os triângulos. Então a gente vai usar a fórmula para calcular a área de triângulo. E a área da base, que é a área da superfície da base, depende do polígono que é a forma. Ali no caso é o quadrado, lado ao quadrado. Aqui eu tenho a forma espacial e aqui eu tenho a planificada. Então a área total ela é dada pela soma da área da base mais a área lateral. A gente viu agora há pouco como é que a gente calcula a área da base e a área lateral. A área total soma as duas. Volume da pirâmide, a fórmula é 1/3 da área da base vezes a altura. Sempre vai ser essa fórmula, não é a mesma fórmula do prisma. O prisma não é uma pirâmide, a pirâmide não é um prisma. Então o volume é diferente, certo? Vamos agora fazer alguns exercícios, depois eu vou liberar alguns para vocês fazerem para calcular pirâmides. Então vamos aos exemplos. Número 1. Considere um tetraedro regular com todas as suas arestas de medida L iguais a 6 centímetros e altura H, L raiz de 6 sobre 3. Calcule, letra A medida da apótema da base. Bom, então veja bem. Aqui nós temos um tetraedro regular. Então vamos imaginar que as arestas todas têm 6 centímetros. O que seria então a apótema da base? Ó, eu tenho a base, tá vendo? Imagine que lá vai dar certinho com o vértice. Então a apótema da base será o ponto médio, tá? Ó, dividindo os dois tamanhos iguais. E esse tamanho aqui, ó. A parte do centro aqui, ó. Isso é a apótema da base, certo? Que é o mesmo tamanho desse daqui, ó. Bom, então vamos calcular? Então a altura do triângulo equilátero. Porque um tetraedro são triângulos equiláteros. É dada por
L raiz de 3 sobre 2. Então, a altura do triângulo. Então, a altura do triângulo equilátero é dada por L raiz de 3. Então, nesse caso, o triângulo ele é dividido em 3 tamanhos iguais, 3 pedaços iguais, para a gente poder calcular a apótema da base. A altura da apótema é 1/3 da altura da base. Então veja bem, ó. A altura do triângulo equilátero é dada por L raiz de 3 sobre 2. A altura da apótema é 1/3 da altura da base. Então, eu vou chamar de gama. Gama é igual a 1/3 vezes L raiz de 3 sobre 2. Então, toda vez que você for calcular a apótema da base de um tetraedro, vai ser 1/3 vezes L raiz de 3 sobre 2. Bom, então, gama é igual a 1/3. Quanto que é ao lado? 6 raiz de 3 sobre 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, 3 raiz de 3 sobre 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, o valor da apótema será a raiz de 3. Apótema igual a raiz de 3 centímetros. Então, dá aproximadamente 1,71 de apótema, no caso dessa pirâmide de aresta igual a 6. Vamos então resolver agora 1B. Nós vamos agora calcular a medida da apótema da pirâmide, certo? Bom, então a apótema da pirâmide, no caso do tetraedro, é essa apótema aqui, ó. Bom, a apótema, nesse caso da pirâmide tetraedro, é a própria altura do triângulo equilátero. Concordam comigo? Isso aqui tudo não é altura do triângulo equilátero? Então, ó, você imagina a face, isso aqui é a altura. Então, nesse caso, eu vou chamar essa apótema de M. Vai ser a altura do triângulo equilátero. Quanto que é o lado? 6 raiz de 3 sobre 2. 6 dividido por 2, 3 raiz de 3 centímetros. Então, nesse caso da pirâmide tetraedro, que tem triângulos equiláteros, 4 faces de triângulo equilátero, a apótema da pirâmide vai ser lado raiz de 3 sobre 2, que é a própria altura. Então, vai dar 3 raiz de 3 centímetros. Então, a área da base do tetraedro, bom, o tetraedro, ele tem uma base triangular e o triângulo é um triângulo equilátero. Então, nós vamos usar a fórmula da área do triângulo equilátero. Então, a área da base vai ser igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L é o lado, então 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 vezes 6, 36, raiz de 3 sobre 4. 36 dividido por 4 dá 9, raiz de 3 centímetros quadrados. Bom, vamos agora então resolver 1D, a área da superfície total. Pessoal, um tetraedro ele tem 4 triângulos, então a área total vai ser 4 vezes a área de cada triângulo equilátero, certo? Então, a área total é igual a 4 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Posso cortar aqui, porque está multiplicando. Então, 6 ao quadrado, raiz de 3. 36, raiz de 3 centímetros quadrados. Então, vamos calcular o volume. Eu apaguei porque a conta vai ficar um pouquinho extensa. Então, o volume, a fórmula é 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3. A área da base é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a altura é L raiz de 6 sobre 3. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir o L pelo valor da aresta. Vezes 6
raiz de 6 sobre 3. Então, 1/3, 6 vezes 6, 36, raiz de 3 sobre 4, 6 dividido por 3 dá 2, raiz de 6. Então, agora eu posso pegar 36 e dividir por 3. Bom, 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Posso multiplicar, raiz de 3, 2, raiz de 6. Então, ainda embaixo disso aqui tem um 4. 2 dividido por 4, 3, raiz de 3, 2, raiz de 6. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 3, 18. Agora eu posso fazer o seguinte, decompor o 18, porque ele não é a raiz exata. 18 dividido por 2 dá 9, dividido por 2 dá 3. 18 dividido por 2 dá 9, dividido por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então ficou 3 ao quadrado vezes 2. Então o volume é 6, raiz de 3 ao quadrado vezes 2. Posso simplificar o índice pelo expoente, e esse 2 fica dentro da raiz. 6 vezes 3, raiz de 2. 6 vezes 3, 18, raiz de 2 centímetros cúbicos. Então, esse é o valor do volume. 18 raiz de 2 centímetros cúbicos. Vamos resolver o exercício 2. Considere uma pirâmide de base quadrangular com altura igual a 4 centímetros e a aresta da base igual a 6 centímetros. Calcule a medida da apótema da base. Bom, a apótema da base a gente vai calcular com a aresta da base dividido por 2. Então, toda vez que a pirâmide for quadrada, na hora de você calcular a apótema da base, vai ser a aresta da base dividido por 2. Então, 6 dividido por 2, 3 centímetros. Pronto, achamos a medida da apótema da base, uma pirâmide de base quadrada. Na triangular é diferente. Pode ver que quando eu calculei a apótema da base lá na pirâmide triangular, foi diferente da pirâmide de base quadrada. Não são iguais as fórmulas, certo? Pensa a mesma coisa, mas não são iguais. A medida da apótema da pirâmide. Pessoal, essa pirâmide não é de base quadrada, mas aqui dentro, o que nós vamos ter? Um triângulo, retângulo, correto? Então, nós vamos usar Pitágoras para a gente calcular esse lado aqui, ó. Nós vamos ter, então, esse lado e o outro. Bom, a apótema da pirâmide a gente está chamando de M. Então, eu vou ter M ao quadrado é igual a apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Isso mesmo. Então, 3 ao quadrado e a altura tem aqui, 4 ao quadrado. Então, a apótema da pirâmide vai ser 9 mais 16, que vai dar 25, raiz de 25, 5 centímetros. Então, achei a medida da apótema da base e achei a medida da apótema da pirâmide. Bom, vamos calcular então agora o 2, letra C. Nós vamos calcular a área lateral. Bom, a pirâmide ela é base quadrangular, então eu terei 4 triângulos na lateral. Porque eu tenho que calcular a área lateral e a área lateral são triângulos, eu vou ter 4. Então, a área lateral vai ser 4 vezes... Como é que calcula a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Mas nesse caso da pirâmide vai ser a aresta da base vezes a apótema lateral dividido por 2.
certo? Ó, 4 triângulos, vou calcular a área do triângulo. Como é a pirâmide, eu não vou colocar B, base vezes altura, eu vou colocar a aresta da base vezes a apótema da base dividido por 2, certo? Bom, posso fazer aqui, 4 dividido por 2 dá 2. Vamos simplificando. Quanto que deu a aresta da base? 6. E a nossa apótema da base. Então, a área lateral será, eu tenho 4 triângulos, a fórmula é base vezes altura dividido por 2, mas nesse caso a gente vai colocar a aresta da base vezes a apótema da pirâmide dividido por 2. Isso vai ser as medições que eu vou precisar da pirâmide. A lateral é igual a 2, quem é a aresta da base? 6. E a apótema da pirâmide? Nós encontramos 5. Então, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 2, 60 centímetros quadrados. Bom, vamos calcular então agora o 2, letra C. Nós vamos calcular a área lateral. Bom, a pirâmide ela é base quadrangular. Então eu terei 4 triângulos na lateral. Porque eu tenho que calcular a área lateral e a área lateral são triângulos, eu vou ter 4. Então a área lateral será, eu tenho 4 triângulos, a fórmula é base vezes altura dividido por 2, mas nesse caso a gente vai colocar a aresta da base vezes a apótema da pirâmide dividido por 2. A lateral é igual a 2, quem é a aresta da base? 6. E a apótema da pirâmide? Nós encontramos 5. Então, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 2, 60 centímetros quadrados. Bom, então vamos calcular o 2, letra D, a área da base. A base é um polígono quadrangular, então ele é um quadrado. Então, a área da base é igual a aresta da base ao quadrado. Quem é a aresta da base é 6. A área da base é 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. Vamos calcular a área total. Então, a área total vai ser a área da base mais a área lateral. Então, a área da base, encontrei quanto? 36. E a área lateral, que nós já fizemos, 60. Então, 96 centímetros quadrados. Essa é a área total, que vai ser a junção da área da base mais a área lateral. Vamos resolver 2F, o volume. Volume é igual a 1/3, área da base vezes a altura. Volume vai ser igual a 1/3. Quanto que deu a área da base? 36. E a altura, 4. Bom, podemos simplificar aqui, vai dar 1 vezes 36, 36, dividido por 3, vai dar 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8, 4 vezes 1, 4. 48 centímetros cúbicos. Concluímos então nosso estudo de pirâmides e também de prismas. Pessoal, não vai dar tempo da gente olhar as outras estruturas, pelo fato de que eu preciso entrar com vocês em números complexos. Esse conteúdo de geometria espacial ele é amplo e o tempo é pouco. Então nós vamos, a partir da semana que vem, estudar números complexos, para a gente conseguir fechar até 18 de dezembro, ok?